Nós temos agora um painel Educação Corporativa do setor portuário. Eu já convido o professor Baltazar Guerra, que é professor da própria Unisul, para fazer a mediação desse debate. Professora Admar, muito boa tarde. É um privilégio novamente, creio que pela quarta ou quinta vez, acompanhar o nosso Cidesport, um evento extraordinário focado no desempenho e nos aspectos da gestão e da administração portuária, e que é uma parceria fantástica entre as nossas Universidade do Sul de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina e a nossa Universidade de Valência, e reúne pesquisadores de todo o Brasil e cada vez mais com participações internacionais muito relevantes. Professor, muito obrigado pela iniciativa e, saudando, eu aproveito para cumprimentar calorosamente os nossos membros deste painel. A engenheira Maiara Chaves, seja muito bem-vinda, é um privilégio enorme tê-la aqui. Senhora engenheira, o consultor Jonas Mendes, muito bem-vindo, e o Dr. Rubens de Oliveira. É um privilégio ter-vos aqui esta tarde, neste momento e neste painel, dedicado à educação corporativa do setor portuário. A importância da qualificação dos nossos talentos humanos é absolutamente fundamental em todos os setores de atividade. Num setor tão impactado pelas mudanças da quarta revolução industrial, pela transformação digital e agora pela pandemia do Covid-19, realmente faz todo o sentido, tem toda a relevância e justifica-se inteiramente este nosso painel. Eu convido a engenheira Maiara Chaves, presidente da Companhia de Docas do Ceará e da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias, para nos fazer a sua comunicação, para nos trazer a sua comunicação, agradecendo novamente a disponibilidade para hoje à tarde estar connosco. Muito obrigado, senhora engenheira, e a senhora tem a palavra. Obrigada, professor Baltazar. É um prazer estar aqui com vocês esta tarde. De antemão, já agradecer o convite para estar aqui, e eu vou linkar um pouco da minha... Eu queria me apresentar, né, primeiramente, para quem não me conhece, e já fazer um link com o nosso tema, que é de extrema relevância, que é a educação, né? Então, meu nome é Maiara Chaves, como o professor Baltazar já falou, eu sou diretora-presidente aqui da Companhia Docas do Ceará, eu fico aqui no Ceará, tá? Um pouquinho longe aí de vocês, estou aqui no solzão também. Sou presidente da ABEP, da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias, tá? E na parte de educação, eu fiz engenharia de produção pela Universidade no Espírito Santo, eu sou capixaba, fiz duas sequências de 2 pós, fiz uma pós em logística empresarial, já no âmbito geral, depois eu comecei a focar muito na área de gestão e na área de portos. Fiz um MBA em gerenciamento de projeto, tenho 2 especializações internacionais no Porto da Antuérpia, a gestão logística, e no Porto de Roterdã, gestão portuária. E agora, depois, acho que meu colega Jonas aí vai falar mais um pouquinho, aceitei mais um desafio de fazer um mestrado juntamente com o pessoal aí de Valência Ponte. Então, assim, para isso, eu fiz essa introdução para falar para vocês a importância da educação que tem na nossa vida, né? Então, eu sou uma entusiasta da educação. Recente dei até uma entrevista falando um pouco sobre isso também, e eu fiz um comentário que os colegas gostaram, que eu falei que conhecimento não ocupa espaço, né? Que conhecimento, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, mais a gente precisa, e não ocupa espaço em lugar nenhum. Então, assim, todo dia a gente tem que aprender, a gente tem que aprender com os nossos colegas no dia a dia, a gente tem que evoluir.
Então, essa foi minha introdução aqui para o nosso tema, e eu queria passar para fazer uma apresentação para vocês relacionado ao que a gente está falando. Vou compartilhar aqui a minha tela com os senhores que estão nos assistindo. Só me dá um ok para saber se vocês já estão vendo a minha tela aqui. Sim, Mayara, tá tudo perfeito. Muito obrigado. Pode começar. Então tá bom. Então, o nosso tema é educação corporativa no setor portuário, uma visão da Associação Brasileira das Entidades Hidroviárias e Portuárias. Tá? Eu vou falar um pouquinho também do que é a ABEP, o que é a associação. É uma sociedade civil sem fins lucrativos. A gente tem a nossa sede em Brasília. É a mais antiga associação de portos. Ela foi fundada em 1958. E, por incrível que pareça, apesar do tempo que ela tem, eu sou a primeira mulher a presidir a associação. Tá? Desde então, da criação da associação, ela foi criada para ser uma associação brasileira das administrações portuárias. No seu início, ela abraçava tanto os portos públicos quanto os portos privados também, à época, mas com a evolução do tempo, a evolução da nossa história, a evolução dos normativos, se houve necessidade do aprimoramento, né? Então, ela passou a se denominar Associação Brasileira de Entidades Portuárias, que era o ABEP sem o H, e logo depois, em 2005, veio a parte de hidrovias, incluindo o H dentro da associação. Então, o papel hoje da associação é fundamental para a gente trazer levantamentos do setor. Hoje a gente somos compostos por 16 portos públicos, dos quais 7 são ligados diretamente ao Ministério da Infraestrutura, são as 7 docas federais, e os demais portos são portos delegados ou a governos estaduais ou a governos municipais. Então, eu vou trazer aqui um panorama para vocês do que a gente tem, né, dentro desses 16 portos públicos brasileiros. Eu trouxe aqui para apresentar, em primeira leva para vocês, faixa etária da nossa comunidade portuária, né? Na primeira coluna, aí, a coluna roxinha, a gente tem a faixa etária do setor privado, né? Na sequência, o verde é o setor público, o lilás aí, o mercado geral e os portos públicos. A gente observa que os portos públicos brasileiros têm uma quantidade acima de 50 anos bem elevada. A gente vê aí, de 36 a 50 anos, a gente está mais ou menos seguindo o mesmo padrão nos demais mercados, mas a gente vê aí que o nosso pessoal, né, de acima de 60 anos é um percentual bastante elevado, os acima de 50, e a gente tem pouca gente nos portos de 22 a 35 anos, que normalmente são as pessoas que estão estudando, que normalmente são as pessoas que estão trazendo educação para dentro da casa, né? Mas eu vou evoluindo aqui com mais algumas informações e alguns dados portuários, tá? Então, esse levantamento que a gente tem aqui dos portos públicos foi feito agora, recente, são dados de agosto desse ano. Então, a gente já tem uma realidade, um dado atual, da atual gestão, o que nós estamos fazendo com os presidentes de portos, né, e todas as suas diretrizes. Na sequência, eu trago aqui a faixa salarial. Vou fazer um link das informações aí no final desses slides, né? Então, vindo um pouco aí de trás para frente, hoje o nosso setor portuário, ele tem aí uma quantidade elevada de um salário entre 5 a 10 mil reais, de 10 a 20 mil reais também, que foge do padrão do mercado, e salários abaixo de 2 mil reais, que praticamente não existe, são poucos os carros que tem aí, né? Então, a gente pode observar que nós temos uma faixa etária alta,
temos salários altos, mas será que isso reflete a nossa educação? Será que está refletindo? Acho que vem a pergunta, né? Como é que está a educação desses nossos colaboradores? Como é que está a faixa aí de engajamento dos nossos colaboradores, né? Mas para falar antes um pouquinho disso, queria mostrar para vocês o que é que os nossos portos públicos, as companhias docas, tá? Esse é específico, foi estratificado do quantitativo total dos 16, aqui a gente está falando esse slide específico só das companhias docas, dos programas de capacitação e as avaliações de desempenho que cada porto tem. Então a gente pode observar aí todos os xizinhos, quer dizer que nós temos, então todos os portos, companhias docas instituídas junto ao Ministério da Infraestrutura, né, as docas federais, elas têm os seus planos de capacitação. Então a gente pode observar que não é já são planos antigos, tá? São renovados a cada ano, e a gente vê a importância que isso tem dentro, tanto para o Ministério da Infraestrutura quanto para as companhias docas. Já entrando um pouco na avaliação de desempenho, que é o que faz elevar também o custo os valores salariais, né? A gente só tem aqui, no caso, a Companhia Docas do Ceará, onde eu estou, a gente está em planejamento, e a Companhia Docas do Rio de Janeiro, que é onde está em planejamento. Então, dentro dessa avaliação de desempenho, muitas dos nossos portos levam em consideração a formação acadêmica, os treinamentos e cursos que a gente tem que se atualizar, né, para poder fazer o crescimento dentro da companhia. Uma coisa está bastante atrelada à outra. Então, aí agora apresento para vocês, eu acho que até foi uma surpresa minha, tá, quando a gente fez esse levantamento, de identificar que o nosso nível de pessoas portuários que trabalham nos nossos portos públicos brasileiros, que tem pós-graduação, mestrado ou doutorado, é maior do que o nível de mercado, né? Vocês podem observar aí que a gente tem um quantitativo de ensino fundamental alto, esse quantitativo mais alto do que o mercado traduz um pouco, gente, do que é operação portuária. Hoje, na nossa operação, basicamente, os portos que ainda fazem a parte operacional, muitas das vezes os portos que têm guardas portuários no seu quadro, ainda a gente tem um quantitativo elevado de pessoas que só têm o ensino fundamental. Mas me surpreendeu bastante esse diagnóstico de pós-graduação, mestre e doutor ser acima dos outros, né, do privado, do setor público em geral e do mercado. Então eu fiquei pensando, eu falei assim, na hora que eu estava montando a apresentação, falei, mas como é que isso aconteceu, né? Eu imaginava ter um cenário diferente, mas quando eu fiz esse levantamento de dados, eu fui procurar saber o que aconteceu nesse meio do caminho, por que o setor portuário está tão bem estruturado de pessoas com um nível de instrução maior, né? Perguntei ao pessoal de Brasília, os meus colegas da Secretaria de Portos, e a resposta sempre foi a mesma. Ele falou assim, a gente fez uma transição grande no ano de 2019 de gestores, a mudança de governo trouxe a mudança de gestores, o ministro Tarcísio trouxe para a gente uma mudança grande no setor portuário, trouxe a Lei 13.303, vou até já passar aqui para o próximo slide, tem bastante coisa escrita, mas é porque eu queria deixar isso registrado, tá? Que é o reflexo que a gente tem da 13.303 no setor portuário. Porque hoje não basta só conhecer, não basta ter uma indicação política, a gente não encontra indicação política, mas desde que atenda os nossos pré-requisitos necessários, né? Como o ministro da Infraestrutura frisa bastante, a gente precisa ter pessoas técnicas, a gente precisa ter pessoas capacitadas no nosso quadro. E isso, a Lei 13.303, ela trouxe isso para o setor portuário muito forte, muito forte.
Então, a nossa visão com a ABEP é que esse aprimoramento cada vez mais precisa existir, que a lei foi de extremo sucesso para a gente, né? Vou ler aqui alguns tópicos, né? O artigo 17 da 13.303 traz que os membros, tanto diretores, seja ele presidente, seja qualquer nível de diretoria ou conselheiro de administração, conselheiro fiscal, tem que estar dentro desses requisitos. Então, experiência mínima profissional, 10 anos no setor público ou privado na área de atuação. Olha, em que época que a gente teve isso no setor público, né? Esse tipo de exigência que você tem que ter esse conhecimento de pelo menos 10 anos, né? Aí aqui traz a opção, outras opções, né? 4 anos ocupante de um dos cargos. Aí a gente traz, a lei traz cargo de direção ou chefia superior de empresa, em porte similar à empresa que você vai atuar, então é avaliado o porte da empresa, não adianta você ser diretor do food truck, né? Nada contra o food truck, mas não, o tamanho da empresa é só para a gente comparar o tamanho da empresa com a empresa que se vai trabalhar, né? Em cargo de comissão ou função de confiança, equivalente ao 10.4, né? No setor público, a gente sabe que no setor público nós temos alguns cargos aí que são secretários, diretores de empresas públicas, como da Secretaria de Portos. Então, não são cargos, são diretores, mas são cargos que são que têm uma condição, que têm uma gestão, né, de uma equipe grande, tem grande responsabilidade e que se equipara aos demais também. Ou então, né, professor, se você quiser se candidatar, se enquadrar nesse próximo item, cargo docente ou pesquisador na área de atuação, né? Então, traz a possibilidade da gente trazer aí fortemente pessoas da área de educação com 4 anos, desde que tenha no mínimo 4 anos de experiência comprovada em atuação como docentes para dentro do setor. E além disso, formação compatível com o cargo do mercado, porque muitas vezes a pessoa trabalha aí 10 anos, aí, como a gente mostrou num dos gráficos anteriores, né? Nós temos aí pessoas com ensino fundamental, mas que são antigas nos portos, que é a idade mais elevada que a gente tem hoje nos nossos portos, tem muita experiência, mas infelizmente não tem formação acadêmica compatível com a formação exigida para o cargo. Então, não adiantaria eu aqui, engenheiro de produção, ser fisioterapeuta e ter experiência, né? E entrar aqui precisaria ter a condução. Então, a lei trouxe isso muito claro, né? A gente tem várias, o último item aí, não se enquadrar nas hipóteses de ilegalidade previstas. Então, além dos requisitos que a gente tem que ter obrigatoriamente, que diz muito respeito ao nosso currículo, à nossa formação acadêmica, ao nosso histórico profissional, abaixo, na sequência desse artigo 17, para quem tiver interesse em pesquisar mais sobre isso, tem todas as qualificações que a gente pode não ter, né? Então, além disso, tem o que a gente pode não ter, que dá uma restrição. A gente não pode ser parente consanguíneo direto, de pessoas influentes da área política, a gente não pode ser sócio-administrador de empresas. A nossa dedicação é uma dedicação exclusiva para que não haja conflito de interesse nas nossas atividades. Então, existem aí uma série de quesitos que nós temos que respeitar, e isso foi um ganho assim, extremamente necessário para as nossas autoridades portuárias crescerem e evoluir, tanto em nível mesmo de gestores, né? Não que anteriores à lei não existiam gestores qualificados, mas eu acho que com a lei ela traz mais ainda a necessidade e a afirmação de se ter gestores, dirigentes com formação adequada, com experiência adequada e para conduzir os nossos portos, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? E o que a ABEP tem feito para poder ajudar a alavancar os nossos portos nesse sentido, né?
Então, a gente faz esse levantamento de dados, né? Esses gráficos que eu trouxe aqui para vocês são algumas informações que a gente traz, que a gente faz levantamentos junto aos nossos associados da ABEP. Então, a gente consegue estratificar onde que a gente pode melhorar, onde que a gente pode atuar em conjunto com os nossos colegas, né? Então, a ABEP tem esse papel, a gente tem a prerrogativa de fazer uma contratação que atenda a todos os nossos associados, enfim, memorandos de acordo, planos de trabalho. Então, a gente tem feito aí algumas ações em relação à área da educação também. Então, a lei também trouxe alguns cursos obrigatórios para os dirigentes e conselheiros. Então, a gente fechou agora, recente, estamos em fase de conclusão, curso de aprimoramento em governança para administradores e conselheiros fiscais das sociedades de economia mista, né? Então, isso é obrigatório para todos os conselheiros, CONSAD, que é o Conselho de Administração, CONFINS, que é os conselhos fiscais, todos os pontos públicos têm, e para os dirigentes, né? Não que não possa algum cargo de coordenador, superintendente, não possa fazer, mas nesse nível de diretoria e conselheiros é obrigatório. E nós, através da ABEP, a gente conseguiu juntar a maioria dos pontos públicos, alguns já tinham feito esse curso, e a gente reúne todo mundo para promover essa capacitação em massa, né? Temos aí quase 200 pessoas fazendo um curso online para trazer esse aprimoramento para as nossas gestões, né? E agora, mais recente, a gente assinou o nosso plano de trabalho junto com o pessoal de Valência Port, que é um Master em Logística e Gestão Portuária. Pode deixar, Jonas, que eu não vou entrar muito, não, vou deixar para você falar, tá? Mas eu vou comentar aqui como aluna que está sendo uma experiência espetacular, tá? A gente começou tem 1 mês e 3 dias, a gente começou exatamente no dia 23 de outubro, o nosso curso. Já passamos em 5 matérias e tem sido, assim, de extrema importância. A gente tem pessoas, a turma de 30 pessoas, tem pessoas aí do Brasil todo, de várias experiências, do setor de terminais públicos, de terminais privados, né? Todo mundo trocando experiência. Então, além dos ensinamentos que os professores, a realidade da Espanha passa para a gente, né? A realidade de mercado, dados extremamente novos e recentes. Na última matéria que a gente teve agora, a professora trouxe dados de outubro, né? Então, a importância de você ter professores bem qualificados dando os treinamentos, né, é essencial. Então, os professores estão trazendo para a gente informações extremamente atualizadas. Nós estamos estudando, fazendo um paralelo muito grande à questão da pandemia com a crise que a gente teve em 2009 também. A gente está fazendo aí um paralelo nas nossas matérias. Então, isso demonstra que os professores, cada vez mais atualizados, estão trazendo para a gente esse conhecimento que eles têm e a troca de experiências, né? Tem uma modalidade dentro do curso, que são os fóruns, que a gente abre, que o professor abre e a gente discute por um determinado tema, durante um determinado período. E o professor, às vezes, solta uma frase, faz uma pergunta simples e que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo tanto. Essa troca de experiência, a pandemia conseguiu trazer para a gente de uma forma muito mais forte, parece, né? Os desafios trazem grandes oportunidades, né? E as oportunidades que a pandemia gerou foi a gente estar conseguindo fazer esse evento agora todo online, né? E nesses cursos também. A gente consegue reunir nesse tipo de curso que está sendo feito parcialmente online, parcialmente presencial, a gente consegue reunir aí o conhecimento de muitas pessoas e trazer para a nossa realidade, cada um levar para a realidade dos seus portos, né? Então, fazendo aqui um link, né, do cenário portuário atual,
com a capacitação portuária, né? Então, o desempenho dos portos públicos, que nesse meio de pandemia da Covid-19 vem apresentando sucessivos crescimentos. Hoje de manhã eu também tive com o secretário Diogo Piloni, né, da Secretaria de Portos. Ele contou que até o mês de agosto deste ano, os portos públicos já cresceram cerca de 4%. Então, uma atividade que às vezes a gente não era tida como essencial, que agora, por meio de decreto, nós fomos instituídos oficialmente a atividade portuária como atividade essencial, ela se mostra cada vez mais importante dentro desse cenário, dentro desse mercado. Então, mesmo no período de pandemia, nós aí estamos crescendo cerca, de maneira geral, 4%. Né, em volume das nossas movimentações de carga. E como é que foi isso possível? Né? A gestão técnica imprimir os portos públicos, que foi um passo extremamente importante do governo federal, né, através da 13.803, como eu comentei, só que, na minha opinião, ela precisa ser ainda estendida para os níveis mais baixos, hierárquicos das companhias docas e dos portos delegados. Tá? A gestão portuária e logística são áreas importantes que precisam acompanhar essa modernização de mercado e cada vez mais a gente obter dados satisfatórios. Eu vou dar um exemplo que eu tenho aqui na Companhia Docas do Ceará, agora falando com o presidente da Companhia Docas do Ceará. A gente pegou a 13.303, esses requisitos, todos eles, e a gente transferiu eles para os nossos níveis de coordenadores, assessores, secretárias. Então, a gente imprimiu aí, trouxe, não do mesmo nível, a gente não exige 10 anos de experiência, mas a gente foi reduzindo conforme a quantidade, conforme o cargo, né, que a gente deseja trazer mercado, né, porque tanto os portos públicos quanto os portos delegados, a gente tem o nosso quadro, né, de trabalhadores portuários, concursados, que são de carreira, e a gente tem a possibilidade aí também de trazer algumas pessoas do mercado. Então, tanto as pessoas do mercado como pessoas da própria companhia têm que obedecer certos requisitos. Então, aqui na Companhia Docas do Ceará, a gente fez um regulamento interno que, para assumir o cargo de coordenador, precisa ter, no mínimo, X anos de mercado, de experiência, né, na atividade, precisa ter formação acadêmica, precisa ter uma pós-graduação, precisa ter algum tipo de especialização, né? Para a gente já diminuiu um pouco mais o grau de exigência, mas a exemplo aqui da Companhia Docas do Ceará, são poucas as instituições públicas que desceram o nível e estão trazendo esse tipo de exigência, né, para dentro dos portos públicos. Então, é um passo que eu acho que a gente precisa aprimorar, né, trazendo aí para os nossos portos públicos cada vez mais capacitação, tanto dos nossos gestores no nível estratégico, né, o nível de direção, quanto os nossos gestores, vou chamar de mão na massa, né, que são as pessoas que estão ali no dia a dia, quem vai para a beira do cais, quem ajuda a gente a tomar as decisões. As nossas equipes têm que ser técnicas, né? Às vezes temos colaboradores que têm muito tempo de experiência no porto, mas infelizmente não têm formação. E dessa forma a gente consegue incentivar esses colaboradores também a buscarem suas capacitações, buscarem melhores entendimentos, buscarem maneiras também de crescer na área da educação. Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, esse panorama aí do nosso setor portuário público, como a ABEP. E obrigado, deixo aí o telefone de contato da associação, o nosso e-mail também em geral de lá, e eu fico à disposição de vocês. Muito, muito obrigado, engenheira Maiara, muito obrigado mesmo, uma apresentação com informações excepcionalmente relevantes. Fiquei muito, muito feliz e impressionado quando nos trouxe a informação da qualificação dos talentos humanos no setor portuário. Excelente.
quando nós sabemos que a educação, é através da educação que nós vamos transformar o Brasil e transformar o mundo. Então, sem sombra de dúvida, Maiara, é um caso muito, de um setor exemplar, atrevo-me a dizer, e eu vou compartilhar com a Maiara, se me permite, alguns comentários que nós temos aqui e que são realmente interessantes. O nosso Hernani Muraro destaca que a Lei 13.303 de 2016, ela trata de um avanço da sociedade, inclusive em ESG, muito bem destacada, agradeço muito ao Hernani. O professor Ademar destaca que o perfil dos dirigentes portuários atualmente é muito bom, com pouquíssimas exceções, com raríssimas exceções, e ele espera que esse perfil seja mantido, já que a atividade portuária é tão complexa como ficou evidente na sua fala. A Marina Aranha destaca que é muito pertinente a sua fala, que já se avançou muito no setor e que a prova são que as mulheres, ainda que timidamente, estão cada vez mais participando em lugares-chave, como é a demonstração da Maiara. Professor, só de curiosidade, esse levantamento que a gente fez ele estratificado por mulheres e por homens. Então, eu tenho essas mesmas informações do quantitativo de mulheres e de homens. Então, a gente pode, depois eu posso passar, por curiosidade, para passar para os seus alunos, mais detalhes desse levantamento também com o cenário feminino. Tá? Para Mariana Aranha, nós somos 16 portos públicos. Eu sou a presidente de ponto público ligada ao Ministério da Infraestrutura, e a gente tem uma outra presidente que é de uma companhia docas da Paraíba, que é a Gilmar. Então, de 16 somos só 2 mulheres, timidamente, mas a gente está ganhando o nosso espaço. Muito obrigado, Maiara. Inclusive, quando eu ouvia, pensei, talvez seja interessante escrevermos algo, um artigo, destacando esta participação cada vez mais efetiva das mulheres no setor portuário, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular o empoderamento das meninas e das mulheres. Muito bom, eu agradeço muito. Nós temos 2 perguntas que vamos fazer no final, então eu, em seguida, se a Maiara me permite, vou convidar o consultor sénior em Estratégia e Inovação da Fundação Valência Port para nos apresentar o caso da Fundação Valência Port. Convido então o Dr. Jonas Mendes Constante para nos fazer a sua apresentação, aproveitando novamente para reiterar os cumprimentos, agradecer a presença e seja muito bem-vindo, embora agora remotamente, a Florianópolis e a Santa Catarina. Dr. Jonas. Muito obrigado, professor Baltazar. É um prazer, mais uma vez, participar do Cidesport, juntamente com os meus colegas aqui, o Dr. Rubens e a doutora Maiara. Queria agradecer o nosso grande parceiro, o meu grande parceiro, o professor Ademar e a professora Sandra. Tenho certeza, o Cidesport tem um papel relevante na promoção da educação também e do conhecimento portuário para o cenário brasileiro. E é um caso de êxito, né? Como o senhor muito bem comentou no início da sua fala, o Cidesport é um caso de êxito e da nossa parte estaremos sempre apoiando e presente em todas as iniciativas vinculadas ao Cidesport. Bom, não sei se o meu áudio está bom, está tudo ok? Está ótimo. Muito bem. Bom, eu sou Jonas Constante, eu sou consultor de estratégia e inovação da Fundação Valência Port. Tive a grata surpresa, escutando a excelente apresentação da doutora Maiara, no ano de 2008 ou 2009, se eu não estou equivocado, nós trabalhamos juntos em algumas oportunidades no desenvolvimento, ela está falando 2010, no desenvolvimento do Plano Nacional de Logística Portuária Brasileiro, e já naquela ocasião a Maiara já se destacava, já era um caso de sucesso.
E fico muito feliz, Mayara, de ter você participando aqui conosco. Obrigado pelas palavras sobre o nosso programa, sobre o nosso Master de Logística e Gestão Portuária. E você sabe que, enfim, é uma admiração mútua aí também do seu trabalho e da sua carreira. E dessa bandeira que você levanta, que eu acho que é muito importante, das mulheres, né, no setor portuário. Eu queria, antes de começar a minha apresentação, de falar sobre a Fundação Valência Port, comentar um caso muito curioso. Nós fazemos alguns cursos na Espanha voltados para o setor brasileiro, para profissionais do setor brasileiro. E numa das visitas às instalações portuárias, eu me lembro de um profissional portuário comentando, né? Nossa, mas aqui tem bastante mulheres na operação portuária, né? A gente daí não está falando nem da gestão dos portos, mas também na operação. E acho que é algo que a Europa tem feito um papel grande de impulsionar isso, mas dentro da própria fundação também tem muito interesse, muita iniciativa também voltada para a promoção da educação e inserção, né, da mulher no setor. Bom, sem mais delongas, vou compartilhar aqui minha apresentação. Vocês conseguem visualizar ela já? Deixa eu tirar aqui. Sim? É possível visualizar a apresentação? Sim, Jonas, eu estou vendo aqui direitinho, tá? Ok. Obrigado, Mayara. Bom, então, vou comentar aqui sobre a Fundação Valência Port, né? A Fundação Valência Port é um centro de pesquisa aplicada, inovação, cooperação internacional e formação do Porto de Valência. É uma instituição sem fins lucrativos que nasceu há cerca de 15 anos na Espanha, com o objetivo de promover a inovação, promover formação, promover educação para o setor. E com o tempo ela foi desenvolvendo iniciativas não somente na Espanha, mas expandindo sua atuação para outros países, né? Atualmente a Fundação já participou de projetos e cooperações com organizações em mais de 60 países, mais de 259 projetos, e temos uma área de formação liderada pela diretora Ana Rumbel, que é muito forte, é uma das principais vertentes de trabalho da Fundação, e que já realizou em todos esses anos mais de 583 cursos, né? A ideia da minha apresentação de hoje é comentar um pouco dos principais programas e também a forma de trabalho da Fundação em relação à capacitação portuária. Nós estamos Peraí, deixa eu avançar aqui. Bom, a gente trabalha basicamente em três vertentes. Nós temos cursos de especialização, como a doutora Mayara comentou, e logo eu vou comentar especificamente sobre o caso da especialização que estamos realizando no Brasil. Nós realizamos cursos customizados para empresas, né, terminais, portos, ou mesmo entidades governamentais que tenham interesse em capacitação portuária. E também realizamos cursos na Espanha de curta duração, de uma semana, por exemplo, voltado para uma imersão, né? Uma imersão em todos os temas relacionados com a gestão portuária. Temos, inclusive, uma parceria já que vai para o 3º ano, junto com o Cidesport. A nossa ideia, se tudo correr bem e a pandemia se resolver nos próximos meses, realizar uma nova edição em novembro de 2021. Vou comentar também um pouco sobre esse curso mais à frente. Bom, em relação à nossa especialização, o Master em Logística e Gestão Portuária, esse é um curso que nasce na Espanha há 29 anos. É o curso, eu acredito de maior idade aí, na Espanha, e um dos mais consolidados no mundo em relação à capacitação portuária.
nós fazemos esse curso em colaboração com a Universidade Politécnica de Valência, que é uma das melhores universidades espanholas na área de tecnologia e engenharia. E, bom, esse curso nasceu lá atrás para formar o cluster portuário de Valência, que é o principal cluster espanhol, né, de logística portuária. Com o tempo, outros países começaram a demandar para a fundação e para a universidade também esse tipo de formação, e em especial na América Latina, que é a região onde a fundação tem bastante atuação. Nós já realizamos na Colômbia, no Panamá, na Argentina e, por último, agora estamos já na segunda edição, no Brasil. Aqui eu queria fazer um comentário. Assim, eu estou no setor portuário há bastante tempo e a gente consegue sentir aqueles países e aqueles momentos onde se dá mais valor e mais atenção para a formação ou não, né? E a verdade é que já fazem alguns anos que o Brasil, o setor portuário brasileiro, tem investido bastante em formação e capacitação dos seus colaboradores. E a gente sente isso, né, a partir do momento que o Ministério da Infraestrutura brasileiro nos procura, né, para desenvolver essa especialização voltada para os colaboradores do setor portuário brasileiro. Então, aqui eu trago a capa do folder desse curso, né? Esse já é um curso. Esse é o curso que a engenheira Maiara comentou e que ela está participando, né? As inscrições se encerraram em agosto. Esse curso já está em andamento. Abriremos uma nova turma no próximo ano, né? E é uma titulação oferecida em conjunto oferecida pela Universidade Politécnica de Valência em colaboração com a Fundação Valência Port. Como comentei, tivemos uma primeira edição com mais de 34 profissionais, desde presidentes, diretores e gerentes de portos privados e públicos no Brasil, de empresas logísticas, de empresas do setor logístico e também de entidades do setor público. E agora estamos com essa segunda edição que acaba de se iniciar, né? Bom, aqui algumas fotos dessa primeira edição. Esse curso ele funciona da seguinte forma: nós temos parte presencial no Brasil, parte online e parte na Espanha, né? Tem bastante aulas presenciais e também tem uma carga horária pesada online. Inclusive, os alunos da primeira edição, eles nos pediram tanto: vocês precisam dar uma suavizada nisso, porque está muito puxado conciliar o trabalho e essa especialização. Então, para essa segunda edição, a gente ampliou um pouco o tempo do programa, para que os alunos tenham maior tempo, né, e assim consigam compatibilizar com as suas atividades profissionais, né? Dado que aqui a gente tem diretores, gerentes de portos que lidam, trabalham aí 14 horas por dia e tem uma demanda alta de trabalho. Realmente não é fácil assumir, né, esse desafio, como a engenheira Maiara comentou, mas graças a Deus temos alunos contentes, felizes, e pelo que eu percebi das palavras da doutora Maiara, essa segunda edição também vai num bom caminho. Bom, esse curso tem um diferencial bem interessante, que ele abrange todas as áreas que um gestor público enfrenta no seu dia a dia, né? Desde disciplinas relacionadas à infraestrutura, à engenharia, questões de construção naval, aspectos econômicos do negócio portuário, ou seja, economia marítima, planejamento portuário, a relação econômica entre porto e cidade, questões de gerenciamento dos terminais de contêineres, terminais de granel, aspectos mais transversais como segurança portuária, a questão do meio ambiente também é tratada com bastante detalhe nesse curso. Enfim, como vocês podem ver nessa apresentação, ele é bastante abrangente e busca dotar o gestor portuário com ferramentas atualizadas
assim, e quando eu digo atualizadas, tem muito a ver com o que a engenheira Maiara comentou, do que está acontecendo hoje, né? O que estamos implantando hoje nos portos europeus, ou o que os portos líderes no mundo estão adotando, né? E quais são as melhores práticas, é isso que a gente procura trazer aqui. O segundo diferencial tem muito a ver com isso também, e tem relação com o corpo docente. Os professores desse programa são diretores do Porto e das empresas vinculadas ao Porto de Valência, os especialistas da Fundação Valência Port e os professores da Universidade Politécnica de Valência. Dessa forma, a gente consegue reunir desde disciplinas que têm uma bagagem teórica bem forte, até profissionais que estão no dia a dia do tema portuário, como podem ser os diretores do Porto de Valência, e aqueles profissionais que estão trabalhando no mundo inteiro, como podem ser os especialistas da Fundação Valência Port. Então, aqui não se busca apenas trazer para o aluno as melhores práticas de Valência ou da Espanha, mas o que a gente tem visto no mundo, nos nossos projetos, né, e o que tem acontecido, e que possa ser útil para o nosso aluno no seu dia a dia. Bom, vou passar um pouco rápido aqui, essa apresentação depois vai ser compartilhada, né? Então, é um curso que dura 10 meses, 600 horas eletivas, ou seja, é uma carga horária bastante alta. Como eu comentei, existe uma das semanas realizada no Porto de Valência. Os requisitos para participar do programa. Esse programa, as inscrições abrirão novamente no próximo ano, né? Mas é um título universitário, possuir experiência profissional mínima de 3 anos em organizações vinculadas às temáticas do programa, ter seu currículo aprovado pelo comitê gestor do programa e, aqui uma coisa bastante importante, ser associado às entidades portuárias que fazem parte da cooperação com o Ministério da Infraestrutura. Existe um plano de trabalho assinado com o Ministério da Infraestrutura, da qual fazem parte outras seis entidades privadas que representam associações do setor portuário e, nesse momento, para participar desse programa, né, somente aqueles alunos vinculados a empresas ou às entidades envolvidas nesta cooperação podem participar. Bom, já comentei também um pouco sobre o público-alvo, né, são dirigentes e gestores sêniores vinculados ao setor. Como eu comentei, essa especialização ela é bastante reconhecida a nível internacional, então a gente tem alunos do mundo inteiro que já participaram dela, então é um título que é bastante valorizado do ponto de vista profissional, né? Bom, agora mudando um pouco e indo para um outro tipo de formação que a gente oferece, são os cursos e imersões de curta duração. E aqui a gente realiza esse tipo de curso na Espanha, nas nossas instalações, no Porto de Valência, com diferentes entidades, mas na América Latina, e especialmente aqui no Brasil, eu gostaria de destacar a parceria que a gente tem com o Cidesport. A gente já realizou em 2018 e 2019 um curso específico sobre gestão portuária, para tratar de temas importantes também para o gestor portuário, e iremos abrir em breve uma nova turma, cuja data ainda não está definida, mas provavelmente será novembro de 2021. Esse curso é importante que seja presencial porque existem muita interação e muita troca de informação, visita às instalações portuárias. É um curso bastante focado na operação portuária. Esse é o tipo de programa e de curso que a Fundação Valência Port consegue desenvolver e organizar para os seus parceiros, né? Então, é algo... Estou comentando aqui a parceria com o Cidesport, mas a gente tem parceria com N outros atores também no mundo. Trago aqui algumas fotos. Deixa eu ver se está aqui o professor Ademar, a professora Sandra. Essa foi uma das edições. Tem também, dentro dessa semana de aulas, nós temos também um programa cultural de visita à cidade, né, de conhecer as tradições, de fazer muito networking também. Bom,
Desenvolvemos também programas customizados para as empresas do setor, e aqui eu trago exemplo de cursos desenvolvidos para alguns portos específicos, para alguns operadores portuários. Aqui na tela a gente tem um desenvolvido para a MSC, que é um importante armador do setor. Então, assim, a Fundação, aqui no início da minha apresentação, tinha lá 500 e poucos cursos desenvolvidos, porque realmente o setor, a nível mundial, demanda bastante curso, formação, capacitação. É um setor que está constantemente em evolução e é necessário ter os profissionais extremamente qualificados se a gente deseja manter a competitividade dos nossos portos e, consequentemente, do nosso país, né, relacionado ao aspecto logístico e do comércio exterior. Aqui tem uma lista, não vou passar por essa lista, mas de todos os cursos, todo o leque de cursos que a Fundação oferece, tanto em gestão portuária, mesmo em gestão de negócios e administração vincular, que dão apoio aí às empresas portuárias, comércio internacional, logística e transportes, né? Aqui me dera mais trazer essa quantidade de cursos já definidos e desenhados para os senhores conhecer as possibilidades. Gostaria de centrar um pouco nesses novos programas que estão sendo desenhados, né? Bom, quem trabalha... Eu trabalho no setor portuário como consultor, ajudando portos, empresas e governos a elaborar suas estratégias de negócio, especialmente nos temas de inovação e transformação digital. E o setor portuário fazem uns 5 anos, eu escrevi um artigo para uma revista inglesa que eu colaboro bastante, que se chama Port Strategy, e na ocasião eu falava, o que está acontecendo com o setor portuário, né? Porque todo mundo está já na indústria 4.0, e o setor portuário, eu não vejo isso, né? A minha formação, eu sou formado em administração. Professor Rubens, eu me formei na sua ESAG. Me formei na ESAG, fiz depois um mestrado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e depois fui fazer doutorado e fui para fora do país. Mas, assim, e também me formei em computação na UFSC, né? Ou seja, aí nossa UFSC. E eu sou um cara de tecnologia, né? Mas que foi parar no mundo portuário e também, como gostava muito de negócio, fiz toda a minha formação em estratégia, né? Na FGV, lá era o que a gente falava, estratégia de negócio, inovação, como gerar valor para o acionista, como gerar valor para os stakeholders. E aí, quando eu fui trabalhar no setor portuário, eu senti muita pouca falta de tecnologia. Assim, as tecnologias do setor portuário era a automação do gate, era o portainer, eram coisas que já existiam há um bom tempo, né? Eu sentia pouca falta de uma inovação como estava ocorrendo em diversos outros setores da economia. E escrevi um artigo para essa revista comentando isso, né? Teve bastante repercussão e tal, mas a verdade é que nos últimos 5 anos o setor portuário se transformou e o principal impulsor dessa transformação, eu acredito que são os grandes armadores, né? Porque eles perceberam a importância de desenvolver plataformas para controlar e melhor gerenciar as cadeias logísticas, né? E a partir daí começou toda uma revolução que acaba impactando também os portos. Comento tudo isso para mencionar aqui nessa apresentação, nessa tela, os principais pontos, né? A gente tem feito um trabalho com o Banco Interamericano na América Latina de tentar desenhar, né, quais são os principais componentes de um porto 4.0 ou de um porto inteligente, né? E não é só também tecnologia, né? Tem a questão da economia circular, tem a questão ambiental, tem uma melhor integração com a cidadania, né, com a cidade. E esses são alguns dos cursos e temáticas que na Fundação a gente está preparado também para atender. Essas áreas que estão aí em verde são as principais áreas de atuação hoje da Fundação nos seus projetos de cooperação técnica e de consultoria internacional, digamos assim.
Eu, particularmente, estou muito envolvido com esse tema dos portos inteligentes, da transformação digital dos portos, e hoje me encontro completamente realizado, porque a estratégia encontrou a inovação, encontrou a tecnologia e encontrou o mundo portuário. Então, isso hoje é o que mais se fala, e existe uma demanda de projetos, uma demanda enorme, um interesse enorme, e, enfim, então, nossa entidade nossa organização está totalmente orientada para esses temas. Inclusive, hoje, em Valência, houve uma realização de um workshop específico sobre economia circular. Temos já um curso sobre economia circular e portos todo desenhado e já rodando, né, que é algo bastante interessante nessa questão ambiental. E, enfim, eu acho que eu quis trazer aqui para demonstrar também a importância desses temas, desses novos temas, né? Eu esqueci de comentar, nós temos uma parceria que foi assinada fazem 3 ou 4 meses com a Portos do Paraná. A Portos do Paraná é a entidade que gerencia os portos de Paranaguá e Antonina, que receberam, fazem alguns dias, 2 ou 3 dias, do Ministério da Infraestrutura o título ou o prêmio de melhor gestão portuária do Brasil. Então, muito nos orgulha também de estar colaborando com eles em algumas iniciativas, e particularmente, 2 dessas iniciativas estão nessa tela, né? Que é toda a questão da transformação digital do porto e também de preparar melhor o porto para questões de ataques e de segurança digital, né? Então, assim, os portos brasileiros estão antenados e estão investindo nessas questões, o que é bastante relevante e positivo para o país. Bom, e para finalizar, né, eu acho que eu já comentei bastante sobre a nossa organização, mas mais de 29 anos de experiência e conhecimento acumulado nessa questão de formação, a capacidade de desenvolver programas customizados de acordo com as demandas do cliente. Como a engenheira Maiara comentou, a gente dá um foco muito, muito grande para o aspecto metodológico, né, de trazer para o aluno e conseguir fazer com que o aluno se envolva de forma inovadora nesse processo de aprendizagem. A transferência de conhecimento prático, e aí não só de todos os projetos que estamos envolvidos na União Europeia, mas também em outras partes do mundo, para os nossos alunos, né? E acabamos aprendendo muito também, porque existem dentro desses cursos ferramentas como, por exemplo, fóruns de discussão, onde os nossos técnicos acabam aprendendo sobre a situação de cada país e de cada porto, né? E, por fim, um corpo docente especializado e qualificado, formado na totalidade deles, profissionais com mestrado, doutorado e que atuam diretamente no setor, né? Bom, era isso da minha parte. Eu queria mais uma vez, professor Baltazar, agradecer pela sua moderação, pelas suas palavras, e agradecer imensamente ao professor Ademar e à professora Sandra também por essa parceria de longa data que tem conosco e o carinho que sempre tiveram comigo. Muito obrigado. Dr. Jonas, muito obrigado pela sua apresentação, pelo trabalho fantástico que tem feito no Master em Logística Portuária. Muito, muito bom. Realmente um trabalho notável. E eu achei excepcionalmente interessante o doutor ter destacado a indústria 4.0 e os portos 4.0. E também a sua preocupação com a economia circular. Quer dizer que este ano falarei com o professor Ademar para prepararmos alguma pesquisa, algum artigo nessa área e quem sabe possamos colaborar. Tenho uma questão para o Dr. Jonas, mas fica para o final, se me permite. Agora, neste momento, só quero realmente agradecer muito a sua apresentação, o excepcional trabalho que tem feito na qualificação pós-graduada dos talentos humanos para atuar no setor portuário. Muito, muito obrigado. Um abraço muito forte. Muito obrigado, professor. Em seguida, eu vou convidar o Dr. Rubens de Oliveira, o professor Rubens de Oliveira, diretor do Grupo DOT, Educação e Tecnologia, para apresentar o caso
do DOT Digital Group. Professor, seja muito bem-vindo à edição 2020 do Cidesport e a palavra está com o senhor. Muito boa tarde, professor Baltazar. Eu quero agradecer muito o convite que me foi realizado pela organização do evento através do professor Ademar, companheiro acadêmico de grandes aventuras no passado, dizer da minha satisfação em participar dessa mesa redonda com a engenheira Maiara e com o Jonas, que fez uma confissão, que foi aluno aí da nossa escola de administração aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, nossa querida ESAG, na Universidade do Estado de Santa Catarina, na qual eu fui durante quase 35 anos professor e tive a honra de ser também diretor da escola. Portanto, eu quero dizer da minha satisfação estar aqui com todos vocês, professor Baltazar, e o senhor também, que é parceiro da escola, já foi parceiro da escola e agora está emprestando a sua expertise aí a essa grande universidade que é a Unisul, junto com o professor Ademar. Ouvindo os que... Falar por último, né, professor Baltazar, tem sempre uma vantagem, porque quase tudo que a gente iria falar já o foi dito. Mas eu queria dizer que, curiosamente, a organização do evento fez, sob a sua coordenação, professor Baltazar, fez a ordem das apresentações muito interessante, porque eu conheci um pouquinho do perfil dos trabalhadores, seja na área estratégica como na área tático-operacional dos portos públicos e privados do Brasil. Depois, uma experiência maravilhosa de uma instituição que trabalha com educação, capacitação, formação e treinamento na área portuária, que é a fundação em que o Jonas é consultor. Eu tenho uma ligação muito forte com a Espanha, né? Quero fazer uma confissão a todos antes de iniciar a minha apresentação. Eu fiz o meu doutorado na Espanha, então eu tenho uma conexão muito forte com a Espanha e acho que é maravilhoso. A Espanha, em alguns setores educacionais e de formação, como me parece ser o caso da Fundação da Valência, tem uma inovação muito grande nessa área da educação em geral, e na Europa, de uma maneira geral, na União Europeia, né, professor Baltazar, o senhor que é cidadão europeu, sabe que a Espanha largou na frente, junto com a Inglaterra, na educação online, né, na educação à distância. Hoje, a maioria dos países já avançou bastante, mas o pioneirismo, sem sombra de dúvida, a Espanha teve um papel muito importante. Eu vou falar um pouquinho aqui, professor Baltazar, eu dividi a minha apresentação e vou colocar na tela para vocês em três momentos. Eu quero pedir licença a vocês, você tentar ser o mais breve possível. Vou compartilhar a minha tela com os senhores. Esses 3 momentos, deixa eu só aqui compartilhar. Vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu colocar no modo apresentação, para que todos possam... Estão vendo a minha tela? Estão, Sim. né? Então, eu dividi a minha apresentação em 3 momentos, pessoal. Primeiro é fazer uma provocação aos educadores. Eu sou educador por profissão, eu sou engenheiro também, me formei em engenharia, mas fiz toda a minha formação na área de gestão e economia. Portanto, acabei não sendo nem um bom engenheiro, nem um bom gestor. E fui ser professor. Eu queria fazer, então, a primeira parte da minha apresentação, uma pequena provocação de como é que a gente aprende hoje em dia. Depois falar um pouquinho dessas tecnologias digitais que o Jonas se referiu, desse novo cenário do Porto 4.0. Evidentemente, né, Maiara, que aqui eu vou focar muito mais na parte que me diz respeito, professor Baltazar, que é a formação e educação. Então, eu não vou entrar nos detalhes que os senhores que são da área conhecem muito melhor. Eu vou tentar provocá-los, então, um pouquinho, e depois falar como é que a gente está enxergando a educação no setor portuário, do ponto de vista da EAD, do online, talvez citar algumas experiências.
E, finalmente, fazer um pitchzinho de venda rápido, Jonas, sobre o DOT, que é a empresa que eu sou sócio que já está no mercado há 25 anos, que é uma empresa de formação, capacitação e treinamento totalmente digital. Tá certo? Então, vamos sem mais delongas, como disse o Jonas, falar um pouquinho, né? Olhando um pouco a apresentação da Maiara, eu anotei aqui que, se nos portos públicos a faixa etária é mais avançada, nos portos privados e no mercado em geral, a gente tem uma faixa etária de 70%, 80% abaixo aí dos 50 anos. De qualquer maneira, essa faixa etária dos portos públicos, se é que assim eu posso chamar, Maiara, também já está no final de carreira e está entrando toda uma nova geração, que é uma geração digital, né? Essa nova geração, ela não aprende como nós aprendemos, como eu aprendi, né? Eu coloquei aqui 3 fotografias, uma sala de aula, professor Baltazar, dos anos 20, uma dos anos 50 e uma dos anos 90. Se a gente perceber bem, Jonas, é igual. Quer dizer, você tem o professor como centro do conhecimento e da coordenação dos trabalhos, os alunos dispostos nas suas carteiras, não é? E vem se fazendo isso ao longo do século, né? Divide-se o conhecimento em compartimentos e vem se... Essa geração que já não aprende assim, já não gosta de aprender assim. É uma geração digital. Eu costumo dizer, professor Batal, que a minha geração de engenheiros, eu acho que não é a do Jonas, é uma geração analógica. Nós aprendemos a migrar para o digital. Essa geração de engenheiros que está aí, de 25, 30 anos, saindo das universidades, já indo para o mercado de trabalho, é uma geração digital, completamente digital. Portanto, ao tempo em que pessoas que estavam no mercado de trabalho como eu tiveram que fazer essa migração e aprender, as novas gerações que estão assumindo, inclusive isso é uma realidade, obviamente, para todos os setores e para o setor portuário também, né? Ela aprende de maneira diferente, né? A absorção do conhecimento é diferente das gerações passadas, né? A maneira de pensar, de consumir informação. Isso se deve, obviamente, pelo mundo digital, mas basicamente através da tecnologia, né? Se nós formos olhar, então, e fazer um corte histórico, né? A gente tinha lá atrás a pedagogia, que era a arte de ensinar as crianças e tal. Depois a gente foi para a pedagogia, que já era uma coisa, andragogia, perdão, que era como ensinar jovens e adultos e tal. Hoje a palavra que a gente fala em educação é eutagogia, né? Que é esse conceito, Jonas, de nova aprendizagem, né? Nesse conceito, é o estudante, o aprendiz, que determina como, quando, onde, qual é a quantidade de volume que ele quer aprender. Obviamente que esses estudos, esse nível de aprendizagem é autodirigido, é controlado, é determinado. Mas esse conceito de eutagogia, ele está bem relacionado, eu diria muito relacionado com as novas tecnologias da informação, né? Então, assim, por que nós não vamos, então, utilizar essas novas TICs, né, tecnologias de informação e comunicação, na educação? Eu queria já fazer um corte, né, Jonas? Eu não acho que o EAD seja a solução de todos os problemas educacionais, né? Também não acho que o ensino presencial seja isso também. A gente está vendo aí, num futuro não muito distante, o conceito do ensino híbrido, né? Do ensino em que você tem parte presencial, normalmente laboratórios, visita, uma visão mais prática, e uma parte conceitual, mais teórica, na área de online, do e-learning. Olha, isso também não é mais muito verdade, porque com as novas tecnologias, você cria ambientes virtuais, cria ambientes digitais, que são idênticos aos ambientes... nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou tocar em 3 ou 4 tecnologias que a gente pode usar. Portanto, eu acho que
as empresas, as universidades, aquelas que trabalham com educação, e as empresas que trabalham com formação, os institutos, os centros de pesquisa, empresas privadas como a minha, que fazem e emprestam tecnologia para outros utilizarem, passarem conhecimento, tem uma parcela importante nesse novo cenário. Eu vou citar aqui 7 ou 8 tecnologias e vou passar rapidamente. Eu imagino, professor Baltazar, que essas apresentações ficarão à disposição da coordenação para que aqueles que queiram, depois, de uma maneira mais detalhada, ir através delas, né? Então, a palavra da moda hoje em informação digital é game e gamification, né? Jogos e gamificação. Na gamificação, você utiliza estratégias de competição para atingir objetivos. E o game, então, é um instrumento. Não se fala hoje em formação online, de capacitação e treinamento de processos, de logística, sem a gente falar em games e gamificação. Aliado a isso, vem as experiências imersivas, que são as realidades virtuais, as realidades aumentadas, as realidades mistas, em que você mescla componentes reais com componentes digitais. Isso serve para, e eu vou citar aqui uma muito antiga, né, para os simuladores, por exemplo, de avião, e hoje, se você também fizer uma pesquisa muito rápida aí, eu fiquei impressionado, enquanto eu dava uma preparada para falar com vocês um pouquinho sobre o tema, o que tem de simuladores na área de portos para navios, para atracação, eles fazendo de noite, de dia, em qualquer porto do mundo, como é que atraca, É impressionante a variedade e a quantidade de simuladores de realidade virtual, de realidade aumentada, que e aqui a gente chama, né, que emergem, faz uma experiência imersiva. Como os pilotos de avião o fazem, né? Fazem lá nos simuladores, depois, obviamente, tem uma carga prática também expressiva, mas aprende todas as suas experiências primeiras nos simuladores. Aqui eu trouxe como educador, as datas das fontes estão um pouco desatualizadas, mas são clássicas. São clássicas, professor Baltazar. Dizendo o seguinte, né, que aquela aula que eu estudei lá atrás, na retenção de aluno no segundo gráfico, fica muito pouco, né? A gente retém muito pouco. Ao tempo em que se a gente vai avançando para leitura, para demonstração, para grupos de discussão, elementos que a Fundação do Jonas utiliza, a simulação e, finalmente, a aplicação dessas coisas, a retenção do conhecimento é muito maior. E vejam no grafo da esquerda também o ensino à distância, o e-learning, junto com as simulações e os games. Quer dizer que nós estamos, então, utilizando experiências que já foram testadas, né? Ninguém está dizendo, isso vai funcionar. Não, isso já está, isso funciona já desde há muito. Uma das tecnologias que se usa bastante, na realidade não é uma tecnologia, é um processo, é o que nós chamamos de microlearning, dado em que a gente, como usa tecnologias digitais, de celulares, de tablets, de notebooks, e mesmo de desktop, de computadores de mesa, a gente reduz muito o tempo de imersão, a gente compartilha mais os módulos, as trilhas de aprendizagem, em vez de fazer horas de 2, 3, 4 horas, você vai quebrando esses espaços e colocando jogos no meio, colocando trabalhos no meio, grupos de discussão. Essa é uma maneira da gente otimizar. Então, o microlearning não é uma tecnologia, mas é muito mais um processo, né? Isso se dá através do mobile, né? Hoje em dia, se você pegar... Eu não trouxe os números, né? Mas se você for nas estatísticas de Brasil, dos Estados Unidos, da Espanha, e como é que as pessoas acessam hoje a rede da internet, você vai ver que 70%, 80% dos usuários o fazem mesmo para assistir
assistir vídeos, assistir aula através de mobile, né? Quer dizer, e você hoje tem ferramentas tecnológicas que permitem rodar vídeos pesados, simuladores dentro do mobile. Antes você só podia fazer isso através dos desktops, dos computadores de mesa, por serem mais densos, mais parrudos no que diz respeito ao seu desenvolvimento de software, né? Hoje não. Hoje a gente já consegue rodar simuladores muito pesados, por assim dizer, em instrumentos mobile, né? O que se utiliza muito, então, em EAD? Os vídeos, né? Estamos falando basicamente que 50% a 60% do conteúdo online hoje ele vem através de vídeo. Sejam de vídeos gravados, de externas, em estudos, editados, ou de aulas online, ou de aulas que hoje são transmitidas via chats, via plataformas de videoconferência, etc. Então, o vídeo é, sem sombra de dúvida, a metodologia preferida dos usuários que fazem e-learning. E aqui eu não falo só o vídeo assistir, né? Mas hoje nós temos, professor Baltazar, os vídeos interativos que dão ao usuário a capacidade de tomar decisões. Então, no caso de um porto, se o aprendiz está lá, ele vê uma poça de água em determinado pátio, ele tem que tomar a decisão se aquela poça está correta, se está exata, e o vídeo vai, então, o levando numa trilha de tomadas de decisão. Então, vídeos, hoje em dia, são muito utilizados. A gente tem também falado bastante, e eu estou trazendo algumas tecnologias de ponta, no ensino modular, não é? Que cada um aprende à sua maneira. E para isso nós estamos hoje utilizando muito o Big Data. Você tem uma base forte de alunos e aí você consegue, através de pesquisas, saber se ele gosta mais de vídeo, se ele gosta mais de ler, e você consegue, com essa aprendizagem mais específica, mais personalizada, passar o mesmo conteúdo. Isso já é real, algumas universidades no Brasil e no exterior já fazem isso com bastante satisfação, com um índice de satisfação bastante grande. Você tem disciplinas que são ministradas em metodologias diferentes com o mesmo conteúdo. Isso é possível hoje em dia graças ao Big Data, né, que é o grande volume de dados que a gente tem sobre aqueles que desejam ou que estão aprendendo. Então, o Big Data nos ajuda realmente a fornecer um conteúdo de mais qualidade e mais direcionado a um determinado grupo de pessoas, isso pode ser um indivíduo ou um determinado grupo de pessoas, né? Então, assim, para a gente trazer para a universidade, vocês entenderem o que eu quero dizer, o aluno de pedagogia, de um curso de pedagogia à tarde, ele é diferente de um curso de engenharia matutino, que é diferente do curso de direito noturno. Essas pessoas têm perfis diferentes, gostam de coisas diferentes e aprendem de maneira diferente. E isso, o Big Data nos permite formar esses grupos de alunos e até individualizar. Aliado à Big Data, a inteligência artificial, né? Que tem já também participado muito do ensino à distância. Nós lá no DOT já temos 1 ou 2 programas em que a parte, por exemplo, toda de monitoria, perdi minha senha, não consigo rodar no Windows, que já quem responde é a inteligência artificial. E nós já estamos com inteligência artificial aprendendo a responder. São programas experimentais ainda, conteúdo, né? Então, mais do que o monitor, nós teremos já que o tutor, no nível de pergunta de primeiro nível, no N1, já consiga a inteligência artificial responder aquelas perguntas mais básicas. Obviamente, por se tratar de inteligência artificial, vocês sabem, né, Jonas, que isso, você é oriundo da área, ela vai aprendendo, né? Então, cada conteúdo você tem aí um período de aprendizagem e a gente tem que monitorar muito de perto para não largar a inteligência artificial sozinha e ela não começar a fazer coisas que a gente não quer. Então, nós já temos lá no DOT 2 ou 3 programas grandes, de 3, 4 mil usuários, em que a gente já utiliza a inteligência artificial. Eu fiz uma rápida googlada
E na primeira página, ou na segunda página do Google, Mayara, eu não botei aqui a Fundação Valência, porque eu sabia que o Jonas ia falar um monte sobre ela, mas foi falha minha, Jonas. Então, a gente já vê que em alguns países, na Alemanha, nos países nórdicos em geral, que tem portos, Suécia, Dinamarca, na própria Ásia, na Europa, Alemanha, né, a Espanha, você já tem uma série de programas e cursos completamente online, 100% online, o que corrobora com essa nova visão que o Jonas trouxe de que, olha, puxa vida, aquele porto que a gente imaginava lá está indo não só eu estou falando só da formação, mas o Jonas disse bem, né? Aqui diz respeito à parte de logística, a parte de armazenagem, a parte de transbordo, a parte de carregamento, né? A parte toda de estivagem. Então, a tecnologia está aí para ajudar todos nós. Eu estou focando aqui muito mais na área educacional e na área de formação e treinamento. Quando eu venho para o Brasil, nessa área mais tático-operacional, eu me dei conta aqui com o Prepom, né, que eu acho que vocês, a Mayara deve conhecer bem esse programa de ensino profissional marítimo para portuários, que me parece ser cursos de formação, aperfeiçoamento, cursos de atualização, que são administrados, regulados pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha Brasileira, na sua grande maioria presenciais. E quando você vai para o nível estratégico, esse nível dos diretores, conselheiros de administração, conselheiros fiscais, em cursos superiores, você vê, eu consegui enxergar um monte de MBAs, de cursos de especialização lato sensu. Eu não encontrei nenhum de doutorado, confesso a vocês, mas cursos de pós em geral, em parcerias com o Instituto de Ensino Superior do Brasil e do exterior. Então, aqui eu tentei ver, olha, isso acontece presencialmente, mas, sem sombra de dúvida, já tem algumas instituições, inclusive a própria Marinha do Brasil, que já estão oferecendo os cursos 100% online. Eu coloquei algumas de vocês, né? Algumas instituições aqui em Santa Catarina, até a Uniaselv está já com curso de gestão portuária, é uma universidade de Blumenau, de Indaial, que está com a sede agora, abriu capital recentemente, chama-se hoje Vitro, que já está com curso tecnólogo em gestão portuária. Mas já há efetivamente algumas iniciativas, eu diria poucas, não estruturadas, mas que, sem sombra de dúvida, já demonstram, ao meu ver, uma vontade de atendimento a uma necessidade do mercado, fruto daquele cenário dos aprendizes que eu coloquei para vocês. Finalizando, então, a minha apresentação, professor Baltazar, e fazendo aqui o meu pitchzinho de venda, se o senhor me permitir, o professor Ademar, o DOT hoje é uma empresa que está entre as 3 maiores empresas de educação online do Brasil. Nós não somos uma startup, nós estamos no mercado já há 25 anos. Depois eu passo um pouquinho sobre a relação de clientes. Nós fazemos educação de A a Z, nós temos tanto a área de desenvolvimento de curso como a área de operação de curso, eu vou falar um pouquinho mais, e a área de produtos, nós temos LMS, AVA, nós temos uma série de aplicativos para a educação à distância, nós temos uma plataforma de educação cooperativa. Então, além da tecnologia e produtos, nós detemos uma experiência muito grande no desenvolvimento e na operação desses cursos. Desenvolvimento, construir conteúdos online. Desenvolver, operar esses cursos através de nossas plataformas e dos nossos produtos. Com tutoria, com simutoria, síncrono, assíncrono, todas aquelas coisas que a EAD traz para nós, né? Basicamente é isso. A gente faz, então, produção de cursos, a gente faz desenvolvimento de curso, a gente opera matrícula, acompanhamento de aluno, avaliação, certificação, e como se fala em EAD, a gente está falando em números, Mayara, de larga escala, né? Nós não fazemos EAD para 10, 15, 25, 50 alunos, nós fazemos para
centenas ou milhares de alunos. Usamos essas metodologias que eu falei um pouquinho para vocês no início, na segunda parte da apresentação, quem é o público, usamos metodologias de realidade virtual, de simulação, de games, tudo isso no que a gente chama hoje no mercado educacional à distância de educação com technology, né? Education Technology, ou EdTech, que é o nome que o mercado utiliza. Fazemos também os games, e importante dizer também, uma das críticas que se faz ao EAD em geral, Jonas, é o alto índice de não engajamento ou de evasão, ou de desistência. Nós temos estratégias de marketing que fazem o acompanhamento do aluno de maneira automatizada e também humanizada. Então, assim, o aluno se matriculou, ele é acompanhado, dependendo do programa, muito de perto, o que faz com que os nossos cursos tenham um índice de evasão muito baixo e um índice de satisfação muito grande. De fato, nós temos índices de satisfação dos alunos aí superiores a 85%, 90% em todas os nossos projetos. Aqui um pouquinho de algumas empresas, instituições em que a gente trabalha, desde lá do Banco Mundial. Nós temos um programa com o Banco Mundial que roda no Brasil, América Latina e África, em 3 línguas, em 3 idiomas, em português, espanhol e inglês. Nós trabalhamos com as consultoras, 1.400.000 consultoras da Natura, a gente tem algumas universidades, a gente tem bancos, a gente não tem nenhum porto, Mayara, eu não tenho nenhum porto ainda no portfólio, né? Mas eu acho que a Fundação de Valência já está ocupando um espaço importante aí com esses cursos, e a gente, isso aqui tudo que eu estou mostrando para vocês são clientes que utilizam uma das nossas soluções, todas online. Nós não trabalhamos no mundo presencial, Jonas. Nosso mundo é completamente virtual. Aqui mais um pouquinho de outros clientes que também trabalham com a gente. A gente tem hoje um portfólio aí de quase 100 clientes, dos quais 70, 80 ativos, ou seja, com programas em operação, rodando aí uma média de 150 a 200 mil alunos matriculados em nossas plataformas mensalmente. Portanto, são operações muito fortes. Aqui nós temos empresas públicas, em que nós participamos de licitação, temos empresas privadas, e nós somos muito craques, Mayara, para o Sistema S. Viu, Jonas? Eu acho que o nosso foco muito nos programas de capacitação, treinamento e formação do SESI, do SESC, do SENAR, do SENAC, que no Brasil são instituições que têm por objetivo, professor Baltazar, como o senhor já sabe, formar e capacitar, seja o comerciário, seja o industriário, seja o homem do campo, seja o homem do transporte, seja o homem da logística, o homem e a mulher, né? O funcionário, o colaborador dessas instituições. Era isso. O Mário Sérgio é a pessoa de contato em relação a esse evento. Eu deixei aí também o e-mail dele. Quando essa apresentação for disponibilizada, aqueles que quiserem mais detalhes poderão, através do contato do Mário Sérgio, ter esses detalhes. Professor Baltazar, muito obrigado pela paciência e pelo tempo. Espero não ter aborrecido vocês com a minha intervenção. E estou encerrando, vou aqui interromper o compartilhamento e me coloco à disposição tanto do moderador como da mesa, como dos assistentes, se eventualmente houver alguma dúvida que eu possa responder, né, professor? Professor Ruben, é um prazer muito grande revê-lo. Saudades da nossa Escola Superior de Administração e Gerência, da nossa ESAG. O senhor sabe da história, sabe que eu estar aqui hoje em Florianópolis é responsabilidade da UDESC e da ESAG. Foi a minha alma mater no Brasil, lá em 97. E muito bom ver o senhor professor
tão ativo na sua missão e na sua qualidade de educador, agora na educação tecnológica. Muitos parabéns, professor Ruben, muito obrigado pela sua apresentação e pelas suas sempre sábias palavras. Eu vou agora pedir autorização ao professor Ademar para trazer algumas questões que os nossos participantes neste painel colocaram. Com a autorização do Dr. Jonas e do professor Ruben, eu vou começar pela engenheira Maiara, no futuro professora Maiara. Surgiram 3 perguntas, Maiara. Uma pergunta do Mário Amorim, muito obrigado, Mário, que nos diz o seguinte: com a desestatização dos portos, a engenheira Maiara acha que essas exigências irão permanecer, que em boa verdade nós continuaremos a ter tantas exigências no setor portuário? Eu tomei a liberdade aqui, confesso, que abrindo uma outra tela que eu tenho aqui do meu lado, o nosso ao vivo aqui pelo YouTube, eu fui acompanhando as perguntas, porque eu gosto de ver como está a reação do público que está nos assistindo, né? Então, logo abaixo dessa pergunta, tinha uma resposta já. E eu vou compartilhar o que um colega nosso falou aí, Elivelton Doré, me perdoe se eu não pronunciei corretamente. Ele respondeu da seguinte forma: com a desestatização dos portos, as exigências de formação profissional serão certamente mais rigorosas, mais niveladas pelo próprio mercado e não pela obrigação legal. Ele respondeu exatamente o que eu ia responder, tá? De fato, a exigência legal hoje para assumir essa posição de diretoria é uma marra legal que, por meio do Ministério da Infraestrutura, se viu da gente blindar de futuros dirigentes, futuros políticos, né, de fazerem indicações inadequadas para esses cargos, né? Então, entendo perfeitamente, da mesma forma que o Elivelton comentou, de que você vai ser maior ainda, né, do que as próprias exigências legais que a gente tem. Se você faz hoje uma entrevista em meio privado, você faz dinâmicas de grupo, tem meios muito além do que a 13.303 traz para a gente, né, de se verificar a capacidade do gestor. Então, a gente consegue fazer dinâmicas de grupo que trazem algumas especificações que currículo nenhum traz. A responsabilidade, o desempenho, o trabalho de equipe, resiliência. Então, a gente traz uma série de outras qualidades, né? Aquele feeling da empresa com a pessoa propriamente dita, isso é muito subjetivo. Até para o Ministério da Infraestrutura conseguir traduzir isso em meios legais e colocar. Então, a gente já é um avanço excelente, né, o que foi publicado, mas com certeza com a desestatização o nível vai aumentar mais ainda dos nossos dirigentes. E só fazendo aqui um comentário, Jonas postou a foto da primeira edição do curso aqui do Brasil. Eu identifiquei ali pelo menos 4 dirigentes, 4 ou 5, se eu não me engano, o Jonas me corrija se eu perdi alguém ali no meio da foto, mas 4 ou 5 dirigentes portuários atuais. Então, só para a gente ver aí que só esses já levaram o nosso nível lá em cima, e aquele gráfico mostra isso na pós-graduação, mestrado e doutorado. Obrigada. Maiara, muito, muito obrigado. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou deixar para o final uma pergunta que foi formulada pelo professor Ademar. Dr. Jonas, o nosso mestrando Maurício Andrade Rambo, ele pergunta se é possível obter alguma bolsa de estudos para a especialização, para o Master. Bom, aí a gente tem duas situações. Primeiramente, obrigado pela pergunta. Para essa edição brasileira, as bolsas de estudo são concedidas para funcionários do Ministério da Infraestrutura
e entidades do governo federal, para funcionários públicos do governo federal, que é o nosso principal parceiro e é todo o nosso interesse também de proporcionar essa bolsa para os funcionários do Ministério. Em relação ao Master que nós temos na Espanha, que também é aberto para aqueles interessados de outras partes do mundo que tenham interesse, né, enfim, aí é um Master full-time, você precisa sair do seu país e morar na Espanha. Para esse Master, que é um Master muito parecido com o que a gente está executando no Brasil, a comissão, a OEA, a Comissão Interamericana de Portos, ela fornece 2 bolsas para estudantes latino-americanos, 2 a 3 bolsas para estudantes latino-americanos todo ano. Então, aí tem esse caminho também para pessoas que vivem, né, para profissionais do Brasil, por exemplo, que têm interesse. Professor Dr. Jonas, muito obrigado. Eu vou formular uma questão agora ao professor Ruben e eu vou pedir também ao Dr. Jonas que, por favor, depois nos dê uma contribuição e uma resposta. Professor Ruben, como é que na sua visão, será possível transformar um profissional analógico num profissional digital no setor portuário? Professor Baltazar, como a gente o faz em todos os outros setores, né? Obviamente que a Mayara vai me dizer assim, mas o Rubens, nós temos as nossas especificidades, e, como todos os demais setores, né? De novo, o aprendiz digital, o estudante digital, ou o trabalhador digital, hoje ele aprende, não mais indo todo dia à escola, à universidade, ele tem, como foi demonstrado através de todas as exposições aqui, recursos, tecnologias, mídias, meios em que as pessoas conseguem, obviamente, aprender. Eu sou um exemplo, mau exemplo, é verdade, da transformação analógica em digital, né? Eu aprendi a fazer cálculo, Jonas Creia, com regra de cálculo na Faculdade de Engenharia aqui em Santa Catarina. Né? Obviamente que quando eu sou apresentado ao Excel, eu levo um choque. Para não ficar muito por baixo, eu te confesso que eu sei fazer uma boa planilha de Excel. Mas um funcionário nosso lá, um colaborador do DOT, faz esta planilha muito mais rápido, muito mais bonita, e em muito menos tempo, com muito mais qualidade do que eu. Essa é a diferença de eu ter aprendido e ele ter nascido com essa tecnologia incorporada. É um exemplo, eu diria, um pouco tosco, mas isso serve para tudo, principalmente no que diz respeito às novas metodologias. Você não pode mais botar um menino desse numa sala de aula, professor Baltazar, e falar assim, ó, boa tarde, eu sou o professor Rubens, eu vou dar para vocês logística de portos. E vou pegar o meu... E aí você não pode mais fazer isso. Porque ele vai dormir ou vai sair da sala de aula no segundo minuto. Então, assim, a maneira de aprender aqui mudou. E mudou para melhor. Como eu disse ao início, eu não acho que a educação online seja uma panaceia nem a solução para todos os problemas da educação. Não é. Mas ela, junto com a educação presencial, sem sombra de dúvida, contribui muito, e contribui mais para essa geração. A pandemia que nós estamos vivendo, de maneira torta, nos disse isso, né? Bem verdade que eu quero crer que 80% das instituições de ensino foram obrigadas a fazer a migração completa para o EAD, e o fizeram de uma maneira muito primária, sem capacitação de instrutores, de professores, mas a pandemia trouxe, eu não sei se o Jonas concorda comigo, ele vai falar em seguida, a pandemia trouxe essa discussão do ensino online, que estava lá sendo feita como um objeto que auxiliava, para o presente, né? De uma maneira muito forte. Então, assim, essas pessoas que, como eu, foram educadas no sistema analógico, eles têm a capacidade, sim, de passar, que foi a sua pergunta,
de passar para o mundo digital. Com alguma dificuldade, é verdade. E essas gerações que estão vindo aí, não tem, é zero problema, não tem mais problema nenhum, porque elas já nasceram digitais. Bom, complementando, eu concordo 100% com o meu colega, Dr. Rubens, e dando um outro panorama também, e respondendo sobre um outro prisma, né? Tem a questão das habilidades digitais, que é saber se inserir nesse mundo. E ele comentou, por exemplo, de usar um celular, de mexer no Excel e tal. E tem aquelas ferramentas que vão ser necessárias para garantir a competitividade dos portos, né? Então, eu vou focar a minha que naturalmente a habilidade digital suporta isso, né? Mas eu estou indo um pouco mais além. Por exemplo, na Europa, a gente participou de um projeto liderado enfim, a Fundação Valência Port teve um papel bem importante, que era identificar nos portos quais eram os perfis em termos de competências que precisariam ser desenvolvidas para um cenário de portos completamente automatizados, portos onde a inteligência artificial, o Big Data e todas essas tecnologias estão empregadas, né? E aí vem a seguinte situação, que aí não é tanto se o profissional é jovem, se ele tem 20 anos, se ele tem 30, 40 ou 50. Ele precisa dominar a inteligência artificial, ele precisa entender daquilo, né? E às vezes ele pode não ser a pessoa que vai desenvolver o código da inteligência artificial ou vai implementar isso, mas ele precisa ter noção de que eu posso utilizar essa ferramenta para resolver esse problema, né? Eu acho que esse é um desafio, e aí a pergunta é como converter ou como preparar um profissional analógico para o digital. Existe todo um esforço que agora mesmo todos os principais portos do mundo acho que estão passando por isso, que é identificar aquelas habilidades e competências relacionadas a essas novas tecnologias que estão surgindo, que são necessárias uma preparação dos seus colaboradores para interagir com elas. No Porto de Valência mesmo, quase todos os projetos que a gente tem feito de inovação ou envolve Big Data, ou blockchain, ou inteligência artificial, ou machine learning. Então, assim, se eu não sei isso, eu estou fora. Né? Eu estou fora. Então, assim, e aí, independente da idade, eu acho que parte muito também, claro, da própria organização fomentar isso, estruturar, identificar as lacunas de conhecimento e promover esse tipo de treinamento. E aí, professor Rubens, eu acho que entra muito a questão do micro-learning que você falou, né? Eu adoro esse conceito. Eu acho que cada vez mais eu preciso conhecer distintas ferramentas. Vamos lá, eu quero entender de blockchain. Eu preciso pegar esse microconhecimento, né, e aprofundar ele. Eu acho que essa forma de geração de conhecimento, de gestão do conhecimento através de cursos microlearning, tem até uma nomenclatura específica. Eu não sou bem especialista nisso, mas, enfim, adoro a forma como está sendo desenhado algumas formações desse tipo. Então é isso, assim, independente da idade, o profissional tem que, claro, contando com o apoio da sua organização, mas ele tem que ter a atitude de, isso será importante pelos próximos 10, 20 anos, né? E daqui 5 anos vão surgir outras tecnologias ou outras práticas, outras situações que esse profissional vai... e aí entra o que a engenheira Mayara comentou, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? Conhecimento não ocupa espaço. E a gente tem que estar continuamente estudando e aprimorando. Então, assim, a habilidade digital, para desenvolver a habilidade digital, né, que é a base de tudo isso, aí concordo completamente, uma pessoa de 20 anos não tem nada a ver com uma de 60, vai fazer mais rápido, melhor, vai conhecer mais, né? Não, tem esse aplicativo, tem esse outro, tem esse celular, enfim. Mas existe toda uma questão também corporativa de ferramentas tecnológicas necessárias para a gente conseguir desenhar melhores estratégias, desenhar melhores inovações e garantir a competitividade das nossas organizações. Né? Muito obrigado, engenheiro Jonas. Muito obrigado também, professor Rubens. Muito claras as vossas colocações e de facto, fundamentais no momento em que, como o Dr. Jonas destacou, a quarta revolução industrial obriga a que tenhamos os portos 4.0. Então, mais uma vez, é uma urgência e é uma realidade.
e novamente parabéns pela vossa sólida formação do Master em Logística Portuária na qualificação dos talentos humanos no setor portuário. Nós temos uma última questão para a nossa engenheira Maiara, que foi proposta pelo professor Admar, que tem a ver com o seguinte. Engenheira Maiara, quais é que são as estratégias que recomenda para sensibilizar que os profissionais de maior idade, aqueles que têm idades superiores a 50 anos, se insiram em um processo de aprendizagem, num processo de educação? Bem complexa essa pergunta para a gente responder, ainda mais no meio portuário, né? A gente, como o próprio Rubens comentou, a gente tem uma especificidade muito grande no mercado, né? Temos aí, pelo nosso panorama, que boa parte dos nossos colaboradores com idade acima de 50 anos, eles não têm uma escolaridade tão boa quanto a gente gostaria que tivesse. E a maioria deles, por serem concursados, serem funcionários de carreira, tem uma grande dificuldade de aceitar transpor a barreira, né, e se desenvolver e iniciar um curso e começar uma nova formação independente dela, né? O nosso trabalho como gestor é conscientizar que aquilo traz, a formação acadêmica traz benefício não só para o porto, mas também para a vida do profissional, né? Que às vezes acha que com 50 anos já está no fim de carreira, né? Muitos deles, a visão é essa. Ah, não, para que eu vou? Quero estudar agora, eu tenho 50 anos, tenho 50 e poucos, já estou no meu fim de carreira. Gente, 50 anos é muito novo, né? Eu aqui mesmo na Companhia Docas do Ceará, tenho 2 diretores com mais de 50 anos, os 2 têm formação, né? E a gente tenta sensibilizar os nossos colaboradores, porque a gente tem experiência. E como o Jonas e o Rubens brilhantemente comentaram, a educação, ela traz uma outra visão, né? Achei excelente o gráfico que o Rubens mostrou, falando que aula a gente aprende um tantinho sim, vídeo a gente aprende um pouco mais, e na experiência, às vezes a pessoa tem aquela experiência, mas quando ela vai para a prática, né, vai para o ramo acadêmico, né, ela começa a ter até uma outra visão das coisas que ela faz no dia a dia. Às vezes você faz aquilo ali todo dia, faz do mesmo jeito, e a visão acadêmica te traz como fazer aquilo de uma melhor forma. Então é esse o papel dos gestores, conscientizar os nossos colaboradores a se inscrever e participar cada vez mais de treinamentos. Os programas, as companhias docas e portos públicos têm feito programas de treinamento bastante robustos, né? E exigem até certo ponto dos colaboradores a fazerem certos cursos, e a maioria deles agora tem que ser online, não tem jeito. A gente passou agora aqui na Companhia Docas também, as outras companhias docas também estão participando por esse processo de implementação do SEI, o Sistema Eletrônico de Processos do Setor Público, né? Então a gente já tem vários portos que já tem, o governo federal já usa, e os nossos processos agora todos estão em formatos digitais. Para nossa surpresa, todos participaram, fizeram os treinamentos, tudo online, foi durante a pandemia, e conseguimos implementar nosso sistema com bastante sucesso. É claro que mexer ali no celular, alguém ainda tem dificuldade com o aplicativo pelo celular, só consegue fazer pelo computador, pede ajuda, mas a gente está aí também para poder ajudar. É a diferença, né, de quem nasceu já dentro do mundo digital e de quem teve que conviver com isso e aprender com isso ao longo dos anos. Engenheira Maiara, muito obrigado pelas suas sábias palavras. Nós agora caminhamos para o encerramento do nosso painel. Eu queria só pedir ao professor Ruben se, em
dois minutinhos, faz uma colocação final para os nossos participantes desta tarde, neste momento. Eu quero agradecer uma vez mais, professor Baltazar, aí a oportunidade de participar desta mesa, deste workshop. Fiquei muito contente. O setor portuário, eu entendo... Eu vou fazer uma confissão a todos. Eu trabalhei numa das maiores exportadoras de Santa Catarina, na área de soja, grãos de soja, carnes de suíno e de frangos. E, à época, nós tínhamos 2 portos aqui. Era o Porto de Itajaí, onde a gente tinha um terminal de carnes, e o Porto de São Francisco, onde a gente exportava soja, né? E hoje Santa Catarina já está aí com um vasto número de equipamentos em portos especializados, modernos, se modernizando, né? Então, eu fico muito contente que esse é um setor que é um setor que, via de regra, fica esquecido da economia, e tão importante que é, né? Tão importante levar a produção brasileira para o exterior e mesmo para o mercado interno, transportando de um lado para o outro nesse país continental. Então, eu quero frisar aí a minha satisfação, o meu contentamento em revê-lo, professor Baltazar. Vejo que o senhor está bem, continua bem, aí emprestando a sua sapiência agora à Unisul, e me despedir da Maiara. Foi um prazer imenso. Jonas, um prazer imenso. Você ainda está com um sotaquezinho espanhol, Jonas. De vez em quando mete uma palavrinha em espanhol. Faz parte da traição do cérebro. E, professor Ademar, muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Dr. Rubens, muito obrigado, muito obrigado. Um abraço muito forte, e que bom ver a vitalidade das suas ideias, da sua ação, do seu trabalho. Um educador de referência para todos nós. Muito obrigado, professor. Dr. Jonas, como disse o nosso professor Ruben, às vezes traído pelo sotaque espanhol, mas sempre mantendo a nossa língua portuguesa. Parabéns pelo excelente trabalho, notável da Fundação Valência Porto. Que comunicação deseja deixar-nos no final, professor? Bom, obrigado, professor Baltazar. É verdade que o problema do espanhol e do português é que as línguas são muito parecidas. Então, às vezes, você não sabe, o seu cérebro se confunde. Então, já aconteceu de eu estar dando palestra em português e, de repente, eu solto um mais grande, né? Mais grande, mais maior, essas coisas de criança. Então, desculpa se eu soltei algumas dessas ao longo da apresentação. Obrigado, Dr. Rubens, por lembrar. Foi uma honra participar aqui com a minha amiga de longa data e colega, a doutora Maiara, participar e rever também o professor Rubens, saber que ele está aí empreendendo. Eu não sabia, Rubens, que você estava à frente da DOT. Conheço e já escutei bastante bem sobre a empresa, sei que é referência. Parabéns pelo seu trabalho, e foi um prazer revê-lo. Queria agradecer de novo, professor Baltazar, sua mediação, excelente mediação. Agradecer o professor Ademar e a professora Sandra pelo convite. E, relacionado ao tema aqui do nosso trabalho, eu queria comentar algo que a gente trabalha, uma frasezinha que tem muito a ver com educação portuária e tudo que a gente falou de digitalização, de transformação digital. Se fala muito de smart port, né, de portos inteligentes. E a gente sempre fala que não existe smart port sem smart people, né? Então, não existe portos inteligentes sem pessoas inteligentes, né? Sem pessoas bem capacitadas. E aí entra tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? A formação e a educação é essencial para garantir que esse porto inteligente, né? Esse porto 4.0 aconteça. Enfim, mais uma vez, obrigado, e estou sempre à disposição dos senhores. Muito obrigado, Dr. Jonas. Foi um privilégio tê-lo aqui, e eu vou, com a sua autorização, amanhã usar esta sua frase final numa palestra para a Prefeitura de Camboriú. Amanhã eu terei o prazer e o privilégio de falar com a Secretaria, melhor dito, o Conselho de Relações Internacionais da Prefeitura de Camboriú sobre cidades inteligentes. E, se me permitirem, eu vou dizer, não existem cidades inteligentes sem pessoas inteligentes. Então, de facto, o papel da educação é fundamental
da educação portuária é fundamental. Parabéns, professor. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado. Engenheira Maiara, as suas considerações finais. Jonas, você não está sozinho não, porque eu já estou me pegando, fazendo escrevendo algumas palavras no meio do texto em espanhol e falando com alguns colegas em espanhol também, né? Estou colocando algumas palavrinhas aí, você não está só. Só comentar aqui alguns pontos até das apresentações para encerrar. O Rubens comentou de um programa que a Marinha tem, de aperfeiçoamento. É um programa que ele está muito voltado para a parte naval mesmo, cozinheiro de bordo, operador de máquina, a parte náutica de operação não está voltada tão fortemente nem para a área de administração portuária e muito menos para a área de gestão. Por isso que eu nem coloquei aqui dentro da minha apresentação, porque diz respeito a mais a parte operacional mesmo da questão portuária. Então, são itens bastante técnicos, tá? Então, eu iria agradecer mais uma vez o convite Fidesporto. Obrigada, professor Baltazar, pela condução aqui do excelente painel. Prazer em conhecê-lo, Rubens. Foi muito legal a sua apresentação. Acho que as tecnologias aí utilizadas são de bastante importância para o conhecimento nosso. Mais uma vez, Jonas também, grande parceiro. Jonas já entregou a nossa idade, a gente já se conhece aí desde 2010, né? Então, obrigada aí pela parceria. A gente continua junto aí no curso, no Master e outras ações que a BEP vem a fazer também junto com o Porto de Valência. Um forte abraço, obrigado, um abraço a todos que estão nos assistindo também. Engenheira Maiara, muito obrigado. Um privilégio estar aqui com uma senhora diretora de um porto, diretora-presidente de um porto, que tenhamos cada vez mais a participação de mulheres neste setor de atividade, onde nós vimos que a educação transforma e as mulheres com certeza terão um papel cada vez maior nessa transformação. Muito, muito obrigado. Agradecendo também muito ao professor Rubens, ao Dr. Jonas e agora, no final, agradecendo a todos que nos acompanharam neste painel. Foi um privilégio estar aqui moderando esta mesa. O professor Ademar, a quem eu vou devolver a palavra, e a professora Sandra, têm tido a gentileza de me convidar para, nos últimos anos, participar em algum momento do Cidesport e estarei sempre à disposição deles. É um evento exemplar, com uma relevância extraordinária para a economia, para a educação e para os nossos Estados. Professor Ademar, muito obrigado, devolvo a palavra e conte sempre connosco. Foi um privilégio estar aqui hoje à tarde moderando este painel.